Oi, gente, tudo bem? Vim aqui gravar um vídeo sobre relacionamento aberto, pegando o exemplo aí do que aconteceu esses dias com a Vitube e o Felipe Ribeiro, que foi num podcast e foi dar umas explicações, assim, expondo é, a Vitube porque que o relacionamento aberto deles acabou dando como justificativa a falta de maturidade dela. E aí eu quero pegar o exemplo deles para falar com vocês sobre relacionamento aberto, porque é uma questão que algumas vezes que eu abri caixinha, vocês já me perguntaram e resolvi aprofundar isso num vídeo, porque a gente já viu isso outras vezes acontecerem de forma aberta, quando o Léo Lins, que é um comediante, teve a namorada dele entrou num reality show, né? E aí ele expôs que a relação deles era aberta e que ele provavelmente iria terminar com ela quando eles saíssem, quando ela saísse do reality show, porque lá dentro ela tinha supostamente se envolvido com um homem e a relação deles era aberta para mulher e não para homem. E também teve uma outra situação um ano atrás, né? Menos na verdade, do Casamento às Cegas com o Thiago. Eu tenho análise do Casamento às Cegas da versão Brasil inteirinha aqui no meu feed, deve estar nos destaques, dá uma olhada lá. Que ele também falou que a relação dele poderia ser aberta para mulheres, que não entraria homem. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso, pegando essa situação como exemplo. E eu não vou falar aqui sobre relação aberta, julgando se é bom, se é ruim, porque é uma coisa que eu acho que se você está vivendo, você tem que perceber se isso é bom ou ruim para você, mas eu quero expor umas situações que a gente vê muito acontecendo, que é o lado da mulher dentro da relação aberta. Para isso eu vou contar uma historinha, e aí é para a gente contextualizar um pouco, né? Pensa que a relação começa entre duas pessoas, e aí a gente está falando sobre o desejo que a gente tem na outra pessoa, sobre o quanto a gente ama a pessoa, sobre o quanto a gente quer estar com aquela pessoa. E o dia a dia, ele pode gerar um desgaste com o passar do tempo dentro daquela relação. E a relação vai desgastando, talvez um ou outro expresse a necessidade de buscar ou de ter o desejo de estar com outras pessoas, né? Mas não de deixar de amar a pessoa que ele tá. E aí essa pessoa resolve se propor abrir a relação, né? Eu te amo, mas eu não quero deixar de estar com outra pessoa, eu quero conhecer outras pessoas, eu tenho curiosidade. Vamos pensar em abrir a relação sem a gente deixar de estar junto, sem a gente deixar de ter uma parceria, sem a gente deixar de ser namorados oficialmente, ou deixar de ser casado, ou deixar de ser noivo, enfim, o rótulo que vocês quiserem colocar. E aí, beleza, topamos. E aí, aqui eu quero trazer o exemplo desses casais que eu comentei, né? A relação aberta, ela pressupõe que ela é aberta, que outra pessoa deveria ser livre para ela estar com quem ela quisesse, porque ela está colocando o desejo dela em jogo, né? Eu vou buscar experimentar outras pessoas, né? Fora daquela relação. Quando a gente fala que a relação é aberta, mas a outra pessoa, né? Vamos falar de uma mulher e um homem. E o homem chega e fala assim: olha, a relação é aberta, mas eu, homem hétero, só aceito que você, mulher hétero, se relacione com outras mulheres. A relação só é aberta para ele, porque ele está dando para você, que de repente está numa relação aberta, está me ouvindo, regras que provavelmente são muito mais benéficas para ele, porque ele não estaria com outra pessoa ou com outro tipo de pessoa que não fosse uma mulher. E talvez você estivesse, porque você está numa relação hétero na qual ele é homem, só que ele está falando para você, você só pode se relacionar com outras mulheres. E você talvez pudesse estar com outros homens, só que ele está falando não, você só vai estar com outras mulheres. Então, o que ele está falando é o oposto de uma relação aberta. A relação não é aberta, ela é condicionada. Então, para você, continua sendo uma relação da forma que era antes, uma relação com regras, porque quem está colocando as regras do jogo é ele. O que aconteceu ali, pegando o caso da VTube, do Lipe, que eu suponho, não sei, né? Porque ela não expôs ele expôs ela, é que devia ser uma relação aberta, com algum tipo de regra ali, na qual não ficou claro para ela,
E eu acho que ele se sentiu ofendido com alguma regra que ela não tenha cumprido, e aí ela saiu da relação se sentindo culpada. Porque relação aberta é relação aberta. Deveria ser uma relação aberta, né? O que eu tô falando aqui é que deveria ser uma relação aberta, onde os dois têm a liberdade de exercer o desejo de estar com outras pessoas livremente, senão não seria aberta. E o que a gente viu acontecer nesses dois exemplos que eu dei, foram homens falando, é aberta, e eles falando, né, nas entrelinhas, para mim, para você não, para você tem essa regra. Então é muito importante, né, falando hoje em dia, que eu acho que é um assunto que está tão, né, tá sendo tão comentado, vocês entenderem, é uma relação aberta? Eu estou entrando em que tipo de relação aberta? Essa é uma relação aberta para quem? Porque eu acho que precisa ter muita maturidade dos dois lados para entrar numa relação aberta, porque ela pode ser muito prejudicial emocionalmente, principalmente para a mulher, se você for embarcar numa relação aberta na qual ela seja tão condicionada a regras que beneficiem só o outro lado, né? No caso, o homem. Ah, você só vai estar com mulher, só vai estar com mulheres desde que sejam na minha frente, e essas mulheres têm que se relacionar comigo também, né? Tô supondo, porque geralmente a gente vê isso acontecendo por aí, tá bom? Deixe seus comentários aqui nesse vídeo, se fez sentido aí para você. Essa é a minha análise. Estamos abertas para bater um papo sobre isso. Um beijo.